5 dicas para estudar matérias difíceis. Olá, hoje eu quero conversar com você sobre como lidar com matérias ou assuntos considerados difíceis. 1. Não existe matéria difícil, assim como não existe assunto difícil. O que existe é um conteúdo que ou não temos uma base ou não estamos estudando corretamente. Talvez você esteja duvidando do que eu estou falando, mas eu vou te provar isto. Pensa em um assunto ou matéria que você considera realmente difícil. Agora, eu te pergunto, quem elaborou o conhecimento que está por trás desse assunto foi um ser humano? Quem pesquisou, organizou e preparou o conteúdo da matéria foi um ser humano? Esse ser humano tinha mais neurônios do que você? Esse ser humano teve alguma vantagem fisiológica sobre você? Talvez, e só talvez, esse ser humano tenha um QI maior do que o seu. Mas, ainda que seja essa situação, não significa que esta pessoa tem maior ou menor compreensão do que você. Essa pessoa teria uma velocidade maior de compreensão, mas você poderia compreender também num tempo maior. Então, você já possui as ferramentas para aprender qualquer assunto ou matéria. Estamos de acordo até aqui? 2. Investigue os fundamentos. A gente pode pensar no conhecimento como uma construção de um prédio. Um prédio tem o fundamento, tem a estrutura e tem o acabamento, para resumir. Tem gente que quer acessar o conhecimento através do acabamento. São pessoas que acreditam que vão construir conhecimento decorando um assunto. A pessoa que estuda corretamente é aquela que começa pela base dos fundamentos, sobe o prédio construindo a estrutura e só depois acessa o acabamento, ou seja, os detalhes. Este é o processo para que um conhecimento profundo aconteça. 3. Use toda a sua experiência. Pegue as informações novas e conecte com as informações que você já tem, ou no caso de você estar saindo do zero em um determinado conteúdo, você pode simplesmente pensar no novo conteúdo com suas próprias palavras. Ao explicar o assunto com suas próprias palavras, você aprenderá mais, fará mais conexões neurais e facilitará a lembrança do assunto quando você precisar. Por exemplo, se você está estudando biologia celular e você precisa associar as funções de uma organela, digamos a mitocôndria, você pode se lembrar de você mesma ou você mesmo respirando e imaginar a mitocôndria fazendo o mesmo. 4. Use cola para a memória. Se tem uma coisa que vai te ajudar muito a aprender um assunto aparentemente difícil, é você buscar a ideia central de cada parte lida ou estudada e anotá-la como uma palavra-chave. O que é uma ideia central? É o que eu chamo de palavra-gatilho. Quando você lê uma palavra, ela ativa um monte de informações que estão conectadas àquela palavra. Além do mais, se você usa palavras-chave, anotando-as, o efeito na memória é muito superior a apenas grifar, por exemplo. E por último, 5. O que você não sabe também é importante. Existe um ponto de vista sobre o conhecimento ou o saber que diz algo mais ou menos assim. Existe o que você sabe que sabe, existe o que você sabe que não sabe e existe o que você não sabe que não sabe. Vamos lá. Se você sabe que sabe, então você não precisa se preocupar com isto, já que você já sabe. Quando você percebe que não sabe alguma coisa, você deve agir em busca de aprender aquele conteúdo ou assunto. Você usa a sua capacidade de reconhecer o que você realmente não sabe e vai na fonte aprender. Mas tem a terceira situação. Você não sabe um assunto e desconhece este fato. Você não sabe e não sabe que não sabe.
Ficou confuso? Vou dar um exemplo. A pessoa está na sala de aula, o professor acabou de explicar um assunto e pergunta: "E aí, entendeu?" E a pessoa diz: não entendi." Então o professor continua a pergunta e diz: "Não entendeu o que exatamente?" E a pessoa responde: "Não entendi nada." Não é que essa pessoa realmente não entendeu nada do assunto. O que acontece é que essa pessoa não se deu conta do que ainda não sabe, não se deu conta do que necessita aprender para compreender aquele assunto todo. O caminho que você tem para superar este obstáculo é começar a fazer perguntas, das mais elementares até as mais avançadas. Uma variação disto é você começar a responder questões sobre aquele assunto. Mesmo que você não tenha entendido nada sobre ele, você pode responder essas questões. Essas perguntas ou questões vão te ajudar a descobrir o que você não sabe, mas ainda não sabe que não sabe. A gente vai ficando por aqui neste vídeo, mas eu vou te dar uma pequena tarefa. Os 3 Cs estão com você. Curta, comenta e compartilha. Isto vai ajudar essas ideias a chegar a muito mais pessoas. Até mais!